escrito assim: um pingo de chuva de massa m cai verticalmente sob a ação da gravidade e da força de atrito com o ar. Considere o módulo da aceleração da gravidade igual a g. Se o pingo já atingiu a velocidade terminal constante, a força de atrito com o ar tem módulo igual a... Repara que nos itens ele bota as opções do valor da força de atrito em função de m e de g, ou seja, comparando o valor da força de atrito com o ar em função da força peso. Bom, vamos para os comentários aqui. Você tem, na formação dos pingos de chuva, né, o ciclo da água é conhecido. Você tem a água aqui na Terra, dos rios, dos lagos, dos oceanos e tal. Com a incidência da luz e calor solar, essa água evapora, ou seja, as moléculas de água se desprendem das ligações do estado líquido, passam para o estado de vapor e são levadas lá para cima. Lá em cima, por conta das diferenças de pressão, da baixa de temperatura e tudo mais, existe uma condensação. E depois, quando houver a formação de uma nuvem de chuva, essa água volta a cair. Agora, o que é que leva essa gota a ficar lá em cima um tempo e num determinado ponto ela começar a cair? É uma espécie de cristalização, um núcleo de condensação. Quando você tem, por algum motivo, a reunião de várias moléculas de H2O que vão formando uma gota que vai aumentando de tamanho, e quando o peso dessa gota fica grande o suficiente para vencer o empuxo do ar, então ela desaba. É quando começa a chover. Agora então vamos pensar. No início, então, você tem essa gota lá em cima, parada em relação ao solo. Quando ela começa a cair sob a ação do peso, ela entra em movimento acelerado, ou seja, ela vai ganhar velocidade. O que acontece é que quando você entra em movimento contra a resistência do ar, é sabido que a resistência do ar é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade do movimento. Em outras palavras, quanto mais rápido você fica, mais difícil é ficar mais rápido, porque mais intensa fica a resistência do ar. Então o que acontece? A ação da força-peso, o valor da força-peso, todo mundo conhece, massa vezes gravidade. Considerando que a massa da gota seja constante, depois que ela se desprende da nuvem, e que a aceleração da gravidade, nesse caso, também seja considerada constante, então o valor da força-peso é constante. O peso, acelerando a gota no seu movimento vertical de queda, faz com que ele ganhe velocidade. Quanto maior a velocidade, maior a ação da resistência do ar. Então a resistência do ar, que não existe no início, ela vai crescendo ao longo da queda. Haverá uma situação, haverá um momento, haverá um ponto da queda em que a resistência do ar cresceu o suficiente para se tornar de mesmo valor que o peso. Nesse caso, então, peso vertical para baixo com o mesmo valor da resistência do ar vertical para cima, dois vetores de mesma direção, sentidos opostos e valores iguais, vão dar uma resultante nula. E aí então voltamos para as leis de Newton. Sempre tudo acaba nas leis de Newton. Quando a resultante das forças sobre um corpo, nesse caso a gota de chuva, é nula, significa dizer que não haverá aceleração. Não havendo mais aceleração, então a velocidade para de crescer. O que significa então dizer que durante a queda o corpo atinge uma velocidade limite. Esse limite acontece exatamente quando a resistência do ar cresce o suficiente para equilibrar a força-peso. É o que ele chama de velocidade terminal limite. Então, a gente pode olhar para o enunciado e destacar esse termo como um termo importante. Velocidade terminal constante. Também podemos usar a palavra limite. E isso vai sempre significar para a gente, pessoal, que a força de resistência do ar, equilibrou a força-peso. Nesse caso, então, o peso valendo massa vezes gravidade. O que nos deixaria, então, com a resposta correta, item B de bola. Antes da gente passar para a próxima questão, vale a pena aqui fazer dois comentários. Essa história de velocidade terminal, velocidade limite, que se torna constante durante a queda. É o que acontece, por exemplo, com um paraquedista. Ele cai de maneira acelerada, a resistência do ar vai aumentando à medida que ele cai, à medida que ele ganha velocidade, à medida que ele acelera. Num certo ponto, ele abre o paraquedas para aumentar ainda mais o contato com o ar e aumentar ainda mais a resistência do ar.
equilibrando a resistência do ar e o peso, ganhando aí uma velocidade constante para que ele desça suavemente até o solo. Quando a gente vê, por exemplo, em filmes de ação, tem aquelas coisas exageradas, então acontece do cara puxar o paraquedas, muitas vezes o paraquedas não abre ou ele não consegue puxar logo o paraquedas porque o cara salta do avião e vai fazendo mil coisas, ele salva o mundo enquanto ele cai, e quando ele consegue puxar o paraquedas já está muito próximo do solo, então ele se arrebenta em cima de um carro, e no final das contas sai ileso. Bom, vamos questionar. A abertura do paraquedas é para criar uma resistência do ar grande o suficiente para equilibrar a força-peso para que ele pare de acelerar e adquira uma velocidade constante para descer com suavidade. Então existe um limite, existe um ponto ótimo em que ele deve abrir o paraquedas. Abaixo desse ponto, no mundo real, é morte quase certa. Nos filmes de ação a gente vê aquele estardalhaço todo. E um outro comentário que eu gostaria de fazer. É muito comum eu ouvir pessoas dizendo assim: ah, Idelfrânio, então a velocidade terminal, a velocidade limite, ela é atingida quando a resistência do ar é igual ao peso. Cuidado com as palavras. Nós visualizamos a gota de água com o peso vertical para baixo e a força de resistência do ar vertical para cima. Eu falei vertical para baixo, vertical para cima. Mesma direção em sentidos opostos. Então eu não posso dizer resistência do ar igual ao peso. Entenda que resistência do ar é força de resistência do ar, é um vetor. Peso é força-peso, é outro vetor. Vetores são grandezas que têm direção, valor e sentido. Se uma dessas características é diferente entre dois vetores, os dois vetores são diferentes. Então, na visualização que a gente fez, peso para baixo, resistência do ar para cima, são dois vetores diferentes. Eles podem ter direções iguais, vertical. Eles podem ter valores iguais, porque é atingido o equilíbrio, mas eles não são vetores iguais. Então, a frase, a resistência do ar é igual ao peso, fica incorreta. O que a gente quer dizer é, a resistência do ar fica com o valor igual ao peso. E por isso os dois se equilibram, ok?